Meus queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Sou o professor Ícaro Castro e hoje falaremos sobre herança do sangue, com ênfase nos sistemas ABO, sistema RH e compatibilidade sanguínea. Então, para não perder o costume, segue o fio. Então, meus queridos, minhas queridas, vamos falar agora sobre o sistema ABO. Primeiramente, vocês devem ter em mente que o ABO é só um dos muitos sistemas que existem nas nossas células do sangue. Ao todo, existem mais de 200 sistemas de antígenos formados por açúcares. Então, são mais de 200 que existem nas hemácias. O sistema ABO é somente um deles. Então, esses sistemas, eles exibem antígenos nas hemácias. O que são antígenos? São estruturas ricas em glicídios, em açúcares, que se fazem presente na membrana plasmática da hemácia. Tá aqui a hemácia, e os antígenos ficam na membrana plasmática da hemácia. Então, são vários antígenos, como eu disse anteriormente, mas vamos focar nos antígenos do sistema ABO. Então, o indivíduo que é A, você que tem um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um namorado, um marido, enfim, que é A, ele vai ter nas suas hemácias, para o sistema ABO, somente o antígeno A. O indivíduo que é B, ele vai ter nas suas hemácias para o sistema ABO somente o antígeno B. O indivíduo que é AB, como por exemplo eu que vos falo, tem nas hemácias tanto o antígeno A quanto o antígeno B. E o indivíduo que é O, ele não possui os antígenos A e nem o antígeno B. Então, essa é a composição. Então, falando de antígenos, o sistema ABO ele tem dois, o A e o B. Quem tem somente o A é A. Quem tem somente o B é B. Quem tem os dois é AB. E quem não tem nem A nem B é O. Por isso que esse sistema é ABO. Ah, mas de onde vem o O? O O, na verdade, representa um zero. A, B, zero, porque os indivíduos que são O, eles não têm nem o A, nem o antígeno A, nem o B. Por isso que colocaram O zero inicialmente, para ficar mais didático, colocou-se posteriormente O. Sistema ABO. Então, o sistema ABO, ele não é composto somente de antígenos, mas também de anticorpos. Onde ficam os anticorpos? Eles ficam no plasma. Então, enquanto o antígeno, lembra, ele se encontra aqui, na hemácia, na parede da hemácia, o anticorpo ele está no líquido do sangue, está no plasma. E o sistema ABO tem dois anticorpos, o anti-B e o anti-A. O que é que o anti-B faz? O anti-B, ele ataca o antígeno B. O nome está dizendo, ele é anti-B. Então, se ele vê o B, ele vai atacar. E o anti-A, como o nome também está dizendo, ele ataca o antígeno A. Então, o anti-B, ele destrói o antígeno B e o anticorpo anti-A destrói o antígeno A. Então, veja aqui, antígeno, aqui em azul, e o anticorpo. O anticorpo se liga a ele para, posteriormente, destruí-lo. Dessa forma, quem, por exemplo, tem o antígeno B, ele não pode ter o anticorpo anti-B. Porque, é claro, assim, as suas células iriam se atacar.
e não é o que acontece. Então, professor, como é que funciona? Como é que fale dos fenótipos e dos genótipos em relação ao sistema ABO ou AB0? Então, vamos lá, ó. Vamos primeiro focar aqui no sangue A. Isso aqui é o genótipo, isso aqui é o fenótipo. Isso aqui é o que está no DNA dele, no cromossomo lá. Aqui estão os alelos e aqui é o que expressa. Então, vamos começar com o A. O indivíduo que tem sangue A, ele tem os alelos isão A ou isão A, izinho. Vamos só lembrar que no sistema BO nós temos 3 alelos. É um caso de alelos múltiplos. Tem o alelo isão A, que ele, em relação à dominância, é igual ao isão B. E os dois, tanto A quanto B, eles dominam o Izinho. Então, vejam que tem 3 alelos. Se o indivíduo é A, ou ele é isão A, ou ele é isão A, Izinho. Lembra que cada pessoa vai ter 2 alelos. Se o indivíduo é B, ou ele vai ser isão B, ou isão B, Izinho. Porque, é claro, o B domina sobre o Izinho. Se o indivíduo é A, como por exemplo eu, ele vai ser isão A, isão B. E quem é O vai ser Izinho. Então, esses são os genótipos. Vamos agora ver os fenótipos. Quem é A? O fenótipo A, ele vai ter o quê? Ele vai ter o antígeno A, como nós esperamos, e o anticorpo anti-B. Por que ele não tem anti-A? Porque senão as células dele iriam se autodestruir, elas iriam se atacar, porque o antígeno é atacado pelo anticorpo. Então, ele não pode ter o anticorpo anti-A. Então, vamos lá. Quem é A? De novo, tem o antígeno A e o anticorpo anti-B. Quem é B é o contrário. Ele tem o antígeno B e o anticorpo anti-A. Quem é AB? O AB, ele tem, claro, os 2 antígenos, tanto o A quanto o B. E ele não tem anticorpo, por quê? Porque ele tem antígeno A e B. Se ele tivesse, o corpo iria atacá-lo. Então, como ele não tem, o corpo não vai atacar os seus antígenos A e B. E quem é O, ele não tem nenhum antígeno. No caso O, eu até falei para vocês que pode representar o 0, porque não tem nem A nem B. Mas ele tem os anticorpos anti-A e anti-B. E isso tem ligação direta com a compatibilidade do sangue. Vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Então, o sistema BO é um sistema muito importante, mas nós temos outro também que é protagonista, que é o sistema RH. Então, o sistema RH, ele, na verdade, tem 2 alelos. O alelo Rzinho e o alelo Rzão. Aqui é um caso de dominância completa, onde o Rzão, claro, vai dominar sobre o Rzinho. Então, vamos lá. O indivíduo que é Rzão, tu chama ele Rzão traço, ou Rzão, ou Rzinho, tu chama ele de RH positivo. Por quê? Porque esse Rzão ou Rzinho, no caso RH positivo, ele produz o antígeno RH. E quem é Rzinho ou RH negativo, ele não produz o antígeno RH. Então, esse aqui, ele tem o antígeno RH, e esse aqui, ele não produz o antígeno RH. Essa é a principal diferença. Positivo tem o RH, negativo não tem o antígeno RH. Dessa forma, aquele que não tem
o antígeno RH, ele vai ter o anticorpo anti-RH. E aquele que tem o antígeno RH, ele não vai ter anticorpo para esse antígeno, claro, porque senão suas células seriam atacadas. Quando é que tu vai ver, por exemplo, a aplicação de um caso de sistema ABO? É muito comum quando falam em eritoblastose fetal. O que é isso, professor? É quando o pai, lembra, só pode acontecer em uma condição, a eritoblastose fetal. É quando o pai é positivo, tá aqui, a mãe é negativa e o filho é positivo. O que é, professor, que acontece nesse processo? A mãe, quando está gestante, não tem contato do sangue do bebê com o sangue da mãe. Então, não tem como, por exemplo, pegar uma doença, enfim, não tem contato com o sangue. Mas, na hora do parto, vamos supor aqui, que aqui é um caso de eritoblastose fetal. A mãe é negativa e a criança ela é positiva. Então, no primeiro parto, na gestação, não acontece nada. Por quê? Porque não há troca de sangue. Mas a criança nasceu. E quando a criança nasceu, houve troca de sangue. Mais especificamente, o que aconteceu? A mãe, lembra, a mãe ela é RH negativo. Então, a mãe, ela é RH negativo. E ela recebe da criança, porque, claro, a criança é positiva, o antígeno RH. Ou seja, ela vai receber, isso aqui, ela vai ter contato com o antígeno RH. E isso é um problema. Por quê? Porque a mãe, ela tem o anticorpo anti-RH. Ou seja, quando ela recebe esse contato com o sangue RH positivo, no caso do seu filho, ela começa a produzir em grande escala os anticorpos anti-RH. Ou seja, o primeiro filho, ele escapa. Por quê? Porque só houve o contato da mãe com o anticorpo posteriormente ao seu nascimento. Então, o primeiro escapou. Quando ela tiver a segunda gestação, esses anticorpos que foram criados e estimulados pelo contato com o antígeno RH do filho, porque o filho é positivo, fez com que a mãe produzisse vários anticorpos. Então, esses anticorpos, eles começam a atacar o sangue do feto. Porque o sangue, ele não chega a passar, mas o anticorpo passa. E esse anticorpo, ele começa a destruir as células do feto, destruir as suas hemácias, causando, então, a doença chamada de eritoblastose fetal. A segunda gestação vai ter, então, um filho afetado, vai ser um filho doente com eritoblastose fetal. A terceira gestação, ela é tão grave que o filho, ele vai morrer. Na verdade, ele não chega nem a nascer. É tão alta essa pressão que a criança, ela morre antes, claro, antes do parto. É um natimorto. Ah, professor, então isso acontece independente do sangue do filho? Não. Sempre seguindo essa ordem aqui, Vamos supor, por exemplo, que a mãe teve o primeiro filho. É esse caso aqui, a mãe é positiva e o pai, ele é negativo. O primeiro filho, vamos supor, o pai é positivo e a mãe é negativa. O primeiro filho, vamos supor, ele é positivo. Então, esse aqui, o primeiro que é positivo, ele vai fazer o quê? Ele vai estimular na mãe a produção de anticorpos. Vamos supor que o segundo filho é negativo.
Vai ter algum problema? Não. Porque, claro, ele suporta o anticorpo anti-RH. Logo, porque ele tem anticorpo anti-RH. Então, não acontece nada. Agora, vamos supor que o terceiro filho, ele é positivo. Então, ó, esse aqui é que vai ser afetado e vai ter a eritoblastose fetal. Vamos supor que o quarto filho é negativo. Não vai acontecer nada com ele. Por quê? Porque ele é negativo, então ele está imune ao anticorpo anti-RH. Agora o quinto filho, vamos supor que o quinto filho é positivo. Então esse aqui, ó, ele é um natimorto, ele não chega nem a nascer. Então lembra, primeira gestação de um filho positivo, nesse caso aqui, ó, pai positivo, mãe negativa. Filho positivo, gestação 1, vai estimular a produção de anticorpos pela mãe. A 2, se o filho for positivo, a criança vai ter eritoblastose fetal. E o 3, se o filho for positivo, vai ser então um organismo natimorto. Aí você me pergunta, professor, o senhor falou que são mais de 200 sistemas de antígeno nas hemácias. Então por que a gente fala principalmente em sistema ABO e sistema RH? Por que nós focamos nesse sistema? Porque eles são os mais importantes para a compatibilidade sanguínea. Ou seja, saber se o sangue A é compatível com o B, se o sangue AB é compatível com o O, se o sangue O é compatível com A, se ele pode doar, se ele pode receber, tudo isso está ligado ao sistema ABO e RH. Esses são os sistemas mais importantes para a compatibilidade sanguínea. Aqui de lado nós temos uma figura que mostra cada sangue para quem ele doa e de quem ele pode receber. Por exemplo, o A positivo, ele recebe de A positivo, A negativo, O positivo e O negativo. E ele doa somente para A positivo e para AB positivo. Aí você vê, meu Deus, mas são muitos, como é que eu vou saber quem é que doa para quem? Eu vou ter que decorar isso aqui? Vou ter que aprender isso? Não. Tem uma forma muito mais simples de você saber quem doa para quem recebe de quem. Vamos para ela. Por exemplo, A pode receber de AB? A pergunta é, A positivo pode receber de AB negativo? Vamos descobrir agora. Então você, sempre que for fazer a sua avaliação, vai observar pela perspectiva de quem recebe, certo? Então, nesse caso, ó, A mais pode receber de AB menos, então quem recebe é o A mais. Então, vamos lá para o A mais. O A mais, primeiramente, ele tem o quê? O A mais, ele tem o antígeno A, e ele tem o antígeno RH. Então, ele tem tanto o antígeno A, quanto tem o antígeno RH. Mas agora, o mais importante é ver quais os anticorpos que ele tem. É isso que vai definir. Então, quais os anticorpos que tem quem é A positivo? Quem é A positivo, ele não vai ter anticorpos para o sistema RH, mas ele vai ter o anticorpo anti o quê? Isso, anti-B. Se ele tem um anticorpo anti-B, ele pode receber de AB? Não, porque o AB ele tem o antígeno A e o antígeno B. Então, se ele recebesse o sangue de AB, quando esse sangue chegasse lá, o que ele ia fazer? Ele ia começar a atacar esse sangue, o que seria um problema e poderia causar a morte do indivíduo que está recebendo. Entenderam a perspectiva? Vamos para outro caso, por exemplo. Vamos colocar aqui O
positivo pode doar para A positivo? Vamos ver agora se O positivo pode doar para A positivo. Então, sempre a perspectiva é de quem recebe. Quem recebe é esse aqui, ó. É o A positivo. Então, vamos lá focar nos seus anticorpos. Primeiro, ele é positivo. Ele tem um anticorpo anti-RH? Não. Ele tem um anticorpo anti-A? Não. Ele tem um anticorpo anti-B? Sim. Então, ó, ele tem o anti-B. E agora quem doa? Quem recebe, a gente foca no anticorpo. E quem doa, a gente foca no antígeno. Esse aqui tem um antígeno A? Não. Tem um antígeno B? Não. Então, independente, ele pode doar para o organismo A. Por quê? Ele só não poderia doar se ele tivesse, por exemplo, o antígeno B. Porque aqui, ó, o anti-B iria atacar. Por isso que o O pode doar, por exemplo, para o indivíduo B. Desculpa, para o indivíduo A. Então, meus queridos, minhas queridas, eu espero que tenham entendido. E lembrem, quando forem ver a compatibilidade sanguínea, sempre olhem pela perspectiva de quem recebe. Vamos lá, a última, só para finalizar. O organismo, por exemplo, AB, pode receber sangue do indivíduo B, por exemplo, AB negativo, pode receber de B positivo? Vamos lá. De quem recebe, você vai olhar o anticorpo. De quem doa, você vai olhar o antígeno. Então, primeiro, o anticorpo. O AB, ele tem um anticorpo anti-A? Não. Ele tem um anticorpo anti-B? Não. Ele tem um anticorpo anti-RH? Tem, porque ele é negativo. Então, ele tem o anti, vou colocar só um AN, RH. Ou seja, ele não pode receber um sangue positivo. Agora, B, pode doar? B, só o B, considerando só o sistema BO. Pode, por quê? Porque ele não tem anti-B. Mas o B+, não pode doar, por quê? Porque esse B+, ó, ele tem o antígeno RH. Ou seja, se ele doar, o anti-RH vai começar a atacar as células e assim causar, nesse caso, uma coagulação do sangue, o que vai ser danoso e pode causar, inclusive, a morte. Então, querido aluno, querida aluna, espero que tenha aprendido e espero vocês numa próxima videoaula.